Olá, minha gente! Hoje estou aqui num formato um pouco diferente, um pouco mais light, e eu quero compartilhar, na verdade, os livros que eu li em janeiro. Aqui estão eles, são os livros de janeiro, falta um, que foi um que eu peguei emprestado, na verdade, com a minha mãe, que eu estava de férias em Salvador, que é a outra biografia da Rita Lee. Vou falar sobre cada um, tá? A ideia desse vídeo é fazer um pouco um vlog, assim, falando sobre as minhas leituras de uma forma mais leve, sem tanto roteiro, então peço desculpas desde já se ficar um pouco mais enrolado. Eu normalmente tenho os roteirinhos para os vídeos, mas eu acho que esse formato pode ficar mais leve para mim na hora de fazer e de repente a gente se conecta mais também e vocês gostam, que normalmente vocês gostam quando eu compartilho sobre as minhas leituras. Então vamos lá. Eu tô falando dos livros que eu li em janeiro, foram 6 ao todo, e aí eu vou falar na ordem de leitura, tá? O primeiro livro que eu li foi esse, Solitária, de Eliana Alves Cruz. É um livro que eu li super rápido, assim, eu acho que em 3 dias, eu tava de férias em Salvador, e minha mãe leu também. Eu conheci o livro através do Clube do Livro do Felipe Neto, que eu sou membro, e eu fiquei encantadíssima, assim. Não é um livro leve. É um livro que fala de um recorte social, então fala de mulheres negras e empregadas domésticas, né? Que esse termo nem é mais utilizado, mas uma realidade, infelizmente, muito comum no nosso país, que é essa vida dessas mulheres. Na verdade, conta a história de uma mãe que precisa levar a filha para o trabalho, né? A história acaba acontecendo a partir daí, né? Essas reflexões sobre o dia a dia dessa família negra que acaba morando, de certa forma, no trabalho, no emprego, e a família em si que contrata os serviços e acaba, na verdade, cruzando por todo o universo desse condomínio, né? E os ricos versus pobres e como é que todas essas questões atravessam os afetos e as relações nesse ambiente. Eu tentei, vocês perceberam, não dar muito spoiler, mas o livro começa falando sobre o ponto de vista da menina, né, contando a história, a filha. Depois a parte da mãe, a mãe na segunda parte fala, e na terceira parte os ambientes falam, né, contam a história. Então, tem a visão do quarto de empregada, do quarto do porteiro, do quarto de hospital, do quarto de descanso. Então, é bem rico, interessantíssimo, muitas reflexões. Acho que um livro importante pra gente discutir a realidade do nosso país, a colonização, a escravidão, a forma como as pessoas foram escravizadas por muitos anos e ainda são nesse formato de trabalho. E acho que vale a leitura com certeza. Um outro livro que eu li, o segundo que eu li, foi o Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, que era um livro que eu já tinha e que eu levei para Salvador para ler. Minha mãe leu também, minha mãe acabou lendo todos os livros que eu levei. Ele na verdade é um pouco a história da Djamila e ela vai contando essa história, escrevendo através de cartas que ela escreve para a avó, que já faleceu. E ela vai contando a história dela e como ela se reconhece uma mulher negra e os preconceitos que ela passa e as vivências que ela tem para sair desse lugar de limitação, de certa forma, que a nossa sociedade impõe para mulheres negras, né? E ela foge dessa realidade através dos estudos e do desenvolvimento pessoal. Ela vai alcançando outros lugares e essa mulher incrível que a gente sabe, que a gente conhece. E eu acho que isso acaba aproximando a gente também dessa história, né? Porque a gente sabe o resultado e acaba que a gente vai vendo como é que foi sofrida, dolorosa, os preconceitos que ela sofreu, a realidade das coisas que ela passou, né? Das diferentes relações, a ancestralidade, a importância dessas mulheres que vieram antes dela e do quanto que isso marcou a vida dela. Então acho que é um livro também muito interessante. O terceiro livro é o que não tá aqui, que é a outra biografia da Rita Lee. Eu não li a primeira, apesar de que tava lá na casa da minha mãe também, mas eu acho.
mas eu me deparei logo com essa, que é a capa logo da Rita Lee, assim, com um turbante, se eu não me engano, que é ela fazendo tratamento de câncer, né? Ela fez um tratamento de quimioterapia, radioterapia, se eu não me engano, enfim. E é ela falando sobre essa fase, sobre essa etapa, né, da vida, de um jeito, daquele jeitão dela, autêntico e engraçado, falando sobre as dificuldades ali daquele processo, de envelhecimento e ao mesmo tempo de conexão com o próprio corpo e com os impactos daquilo tudo que ela estava vivendo na realidade dela, na vida dela, né, no como ela se vê como pessoa. Então acho que foi um livro também muito interessante assim para refletir diferentes perspectivas, né, do que eu tava dos dois primeiros, mas acho que foi legal assim também. Eu gosto de ir mudando, né, o foco e o viés das leituras. Então, o primeiro, por exemplo, o Solitária, é uma ficção. Os dois, né, o Cartas para Minha Avó e o Biografia da Rita Lee, são mais autobiográficos, né? Falam sobre as pessoas, os autores que estão contando a história. O quarto que eu li foi um que estava muito antigo, que eu tinha, na verdade, comprado 2 anos atrás, quando eu fui visitar meus irmãos em Ilhéus, e aí eu tava passeando pela rodoviária, e aí achei a capa interessante, comprei, e acabei deixando lá. Eu visitei eles, deixei lá, e não continuei a leitura, e aí agora eu voltei lá em Ilhéus e comecei do início de novo, porque eu já não lembrava mais nada. E aí ele chama Síndrome da Impostora, é da Rafa Brites, e ele fala sobre esse lugar da gente se inferiorizar, se colocar como não merecedor das nossas conquistas, uma sensação de não ser boa o suficiente para as questões, uma situação geral que pode acontecer com qualquer pessoa e que acontece muito, mas que é muito comum também em mulheres, de se colocarem nesse lugar de inferiorização, que também tem a ver com esse recorte social, do machismo e da forma como a nossa sociedade inviabiliza e invisibiliza o trabalho da mulher, menospreza os diferentes tipos de trabalho e como que a gente, por exemplo, no mercado de trabalho é colocado, né, em degraus mais abaixo, com salários menores. Então esse livro aborda um pouco do ponto de vista individual, né, do como que você lida com essas questões, esses pensamentos, e como você quebra um pouco esse ciclo e tenta se valorizar, se perceber, se permitir, né, e se acolher nesse lugar e se fortalecer para poder viver a sua autenticidade no mundo, enfim. É interessante, mas foca mais no ponto de vista individual, né? Então, eu tenho certeza que a Rafa hoje talvez trouxesse ampliasse um pouco mais para a questão social e o quanto que isso interfere e o como que a gente precisa, por exemplo, de rede de apoio para que esse tipo de coisa não perpetue, né? Não continue acontecendo. E aí, os outros livros que eu li depois desse, um foi o Afetos Colaterais, que é da Bettina Bopp, A Busca pela Poesia na Despedida da Minha Mãe. Muito interessante. A mãe da Bettina tá com uma doença degenerativa e ela vai perdendo um pouco, vai tendo alucinações, vai perdendo um pouco o contato com a realidade, não totalmente, mas com algumas coisas especificamente. E aí vai diálogos assim hilários, porque ela vai misturando a realidade com a ficção, né, a ilusão, enfim. Eu folhei aqui agora só para dar um exemplo, né, de uma coisa que ela botou assim. B, você viu o que a dona Denise fez? É uma pergunta que a mãe faz do nada. Não, eu não sabia o que a dona Denise havia feito, tampouco quem era a dona Denise. Então, assim, coisas que a mãe ia falando, ela ia refletindo sobre o impacto daquela frase, né, e o quanto que aquilo tinha a ver com a realidade da vida delas. E eu acho que ela foi aproveitando esses episódios que ela foi anotando ao longo dessa deteriorização, assim, da memória da mãe dela, e foi refletindo sobre o passar da vida, a maturidade, as questões de
familiares e como que é perder a mãe, né? E como que ela pode, a partir desses diálogos engraçados, ressignificar um pouco essa relação e se aproximar da mãe nesse lugar de poesia, de afeto, né? A partir do que foi vivendo, né? Com a mãe aí nesses diálogos interessantíssimos. A Bettina, né, vai costurando de uma forma super interessante, assim, porque ela começa primeiro com um choque, que eu acho que é natural de você eu não sei se vocês já conviveram com pessoas que tiveram alguma doença degenerativa, mas minha avó, por exemplo, ela teve Alzheimer a gente viu, por exemplo, no filme, se você não viu, assista, né, o filme premiadíssimo Ainda Estou Aqui, que conta a história da Eunice Paiva, que também passou pelo Alzheimer, né, uma doença degenerativa, em que a pessoa vai um pouco perdendo essa conexão com a realidade e às vezes solta algumas frases que aparentemente estão desconexas da realidade que ela está vivenciando. E eu acho que a Bettina soube lidar com esse... Óbvio que ela mesma fala que não em todos os momentos, mas no livro em si, como que ela sai do lugar de como assim, mãe, que é isso que você tá falando, para um lugar de acolhimento, de tipo, entrar na brincadeira e na ilusão e vivenciar aquela realidade junto com ela, né? Ela conta que a mãe criou personagens, então ela, hoje, não lembro qual é o nome da menina, mas Maria Luísa veio aqui e ela... Eles pararam de perguntar quem era Maria Luísa, não tem nenhuma criança aqui, e começaram a dizer, ela esteve aqui, o que vocês brincaram, o que vocês fizeram, pra mãe ir se sentindo mais parte também da vivência familiar, né, sem esse embate que eu acho que afasta mais do que aproxima, apesar de ser muito difícil pra vida da família, assim, né, de você... Nesse caso da Bettina, ela não chegou a esquecer de ninguém da família, a mãe é consciente, mas ao mesmo tempo tem trechos em que ela, por exemplo, esquece que o marido já faleceu, e aí tem situações em que ela fala com as pessoas como se elas ainda estivessem vivas, né? Ela cria realidades paralelas, enfim, ela é mais para um lugar da ilusão mesmo, para refletir. Se você tem alguém na sua família que está passando por algo desse tipo, ou já teve, eu acho que pode ser gostoso. E para quem gostou, por exemplo, de vivenciar, acompanhar a história do Ainda Estou Aqui, né, da Eunice Paiva ali, e como a família foi afetada por essa doença, não o recorte do filme, né, o recorte do filme ele tem um foco maior na questão da ditadura, mas o livro, quem lê o livro vai ver que o foco principal é na história aí da Eunice em si, como que a doença foi afastando ela da vida, né, do dia a dia ali familiar. E é isso, acho que vale bastante a leitura também. E aí o último que eu li em janeiro foi A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Também foi indicação do Clube do Livro do Felipe Neto. Aliás, agradeço aí ao Felipe Neto por estar me apresentando para alguns livros que eu não tinha visto ainda, não conhecia. Apesar de que esse aqui, algumas pessoas que eu gosto muito, que falam sobre literatura ou que gostam das mesmas coisas que eu, ou amigas próximas, já tinham falado desse livro. Eu li esse em uma tarde e noite. Então eu comecei à tarde e terminei antes de dormir, assim. Parando pra, enfim, jantar, filha, etc. Mas é muito bom, assim, é um livro que é uma ficção, a história, tô tentando pensar em como contar sem dar spoiler, de um cara que a mãe falece e ele vai cumprir a promessa que ele fez à mãe, e aí vai pra cidade onde a mãe acha que é onde tá o pai e a avó, e ele vai atrás dessa família, né, que é a única família teoricamente que ele tem, e ele acaba indo parar na Cabeça do Santo, que é uma estátua da cidade, o Santo Antônio, que a cabeça nunca foi colocada no lugar, né, a cabeça foi montada embaixo e depois ficou inviável de ser colocada na estátua, então a cabeça tá lá oca e ele acaba morando ali na Cabeça do Santo e, enfim, começa a ouvir algumas preces e, enfim, aí a história vai acontecendo. Mas é muito gostoso,
muito fácil de ler, assim, muito interessante, uma história cheia de reviravoltas. Ela acontece no interior do Ceará, então tem esse lugar também do Nordeste, assim, que eu acho que quem já esteve no Nordeste, ou quem conhece o Nordeste, acho que vai identificar, de certa forma, esses detalhes culturais que eu acho que são muito enriquecedores para a obra, mas independe, eu acho. Minha mãe falou uma coisa que eu acho que é bem interessante com relação a esse livro, que ele lembra um pouco a fluidez e a gostosura, assim, do Alto da Compadecida, sabe? Porque tem esses personagens mais interessantes, engraçados, que você vai acompanhando. Tem histórias também paralelas que você acaba também acompanhando e as histórias vão se cruzando, enfim. Acho que é um livro gostoso, você tá procurando um livro levinho, gostoso, ficção ali para você ler e ao mesmo tempo você embarcar naquela viagem, naquela história. Eu acho que esse é um bom livro para ler, achei bem interessante, me diverti bastante com ele. É isso, esses foram os meus livros de janeiro. Espero que vocês tenham gostado das minhas reflexões sobre essas leituras. Eu não fiz como eu costumo fazer, essa não é uma resenha em que eu trago mais esmiuçados pontos principais, né, de cada livro. Não foi esse o caso desse vídeo aqui, então ele vai ficar como um off-topics aqui dentro da Avesso do Caos, né? Ele tá fora do escopo, assim, da organização e produtividade, mas eu acho que a leitura em si, ela nos aproxima de diferentes universos, ela faz com que a gente se conecte empaticamente com novas e diferentes realidades. Eu acho que ajuda também a gente a se desenvolver e é um hábito que eu recomendo, que é muito rico e me ajuda muito, me faz muito bem. Eu sei que nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo tem tempo para ler, mas eu acho que por isso mesmo estar aqui incentivando a leitura nesse canal que se propõe a falar sobre organização e produtividade é tão importante. Encontrar tempo para hábitos saudáveis que nos conectem e nos ampliem, né? A visão de mundo e o nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Espero que esse vídeo tenha ajudado nesse caminho. E se precisar de ajuda para se organizar, para ler mais, para incluir o hábito da leitura na sua rotina, conta comigo, com as minhas consultorias. E me conta aqui nos comentários se você gostou desse novo formato, se você quer que eu siga fazendo ele nos próximos meses. Aqui seu comentário, deixa também sua curtida. E também aproveita e vê se você já é inscrito aqui no canal, pra gente poder alcançar cada vez mais pessoas. E se inscrever é super importante, porque aí vão aumentando os números e os vídeos vão aparecendo para mais pessoas também. E a minha meta esse ano, pelo amor de Deus, vamos chegar nos 1000 inscritos, eu ainda tô com 600 e poucos. Então qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo.